motores e olá profissionais do direito de trânsito. Meu nome é Érica Avalone, sou advogada e professora especialista em direito de trânsito e no vídeo de hoje eu vou mostrar 2 argumentos que você pode usar na defesa da sua multa de bafômetro. Mas antes da gente prosseguir, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e seguir o meu perfil lá no Instagram. Então vamos lá, vamos começar falando da multa do bafômetro. A multa do bafômetro ela está prevista lá no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro. E nós também temos que levar em consideração a resolução 432 do CONTRAN quando a gente está analisando esse tipo de infração. E essa é uma infração gravíssima que custa quase R$3.000, além do que tem como penalidade a suspensão da CNH do motorista por 12 meses. Essa infração acontece toda vez que o motorista ele faz o teste do bafômetro e tem como resultado uma medição acima de 0,04. Ou seja, de acordo com a tabela de valores referenciais prevista lá no anexo da resolução 432 do CONTRAN, a partir de 0,05 miligramas de ar expelido e medido ali no etilômetro, ele já pode ser autuado pela infração de dirigir sob influência de álcool. Isso porque abaixo de 0,05 a gente está dentro da margem de erro do equipamento que o Inmetro diz que deve ter, ou seja, todo equipamento que faz medição precisa de uma margem de erro. E a margem de erro do etilômetro é 0,04. Mas isso não quer dizer que nós estamos falando de tolerância. A tolerância no Brasil é 0, ou seja, qualquer concentração de álcool já enquadra o motorista na infração do artigo 165 do Código. Porém, o Inmetro fala que equipamentos que fazem medição precisam de uma margem de erro. Igual o radar, sabe aquele que faz a medição de velocidade? Ele também precisa de uma margem de erro. E aqui, o etilômetro, a margem de erro é de 0,04. E o primeiro argumento de defesa para o motorista que fez o teste do bafômetro e foi autuado pelo artigo 165 do CTB diz respeito à aferição do etilômetro. A gente não viu que o Inmetro é quem regulamenta o uso do equipamento para constatar a infração? Então a gente tem aqui a portaria 369 de 2021 que regulamenta o uso do etilômetro, que é destinado para medir a concentração do ar que é expelido pelos pulmões de um motorista. Então, essa portaria, ela fala que o equipamento ele tem que passar por uma aprovação inicial e a aprovação periódica. E se o equipamento for reprovado, como esse que está aí na tela para vocês, ele não pode ser capaz de constatar o teor alcoólico no ar expelido dos pulmões de um motorista. Então a gente pegou aqui, né, pelo site do Inmetro, um equipamento e na época da infração a gente viu que ele estava com a verificação periódica reprovada. Então, esse equipamento, ele não pode ser utilizado como meio de constatação, como forma de constatação da infração do artigo 165 do Código de Trânsito. Inclusive, se a gente olhar lá na resolução 432, a gente vai ver as formas de constatação. E uma delas é o etilômetro, mas ela não é a única forma de constatação. Tá bom? Então, se a gente conseguir demonstrar que o equipamento não foi devidamente aferido, que ele está ali reprovado no site do Inmetro, a gente tem que fazer essa alegação. Outro argumento de defesa que você pode utilizar aí no seu caso de multa de bafômetro diz respeito ao limite regulamentado. Então, vamos lá para a resolução 432, artigo 8º. O artigo 8º, ele fala das exigências que devem ter no auto de infração. Então, o auto de infração ele tem que ter as exigências lá da regulamentação específica, que é o artigo 280 do CTB, e ele tem que ter o quê? O inciso 1º, ele fala do exame de sangue, ele fala dos sinais aqui de alteração da capacidade psicomotora, e quando ele fala do teste do etilômetro, tem que ter no auto de infração a marca, o modelo, o número de série do equipamento, o número do teste, a medição realizada, o valor considerado e o limite regulamentado. Dá uma olhadinha nesse caso aqui, ó. No auto de infração, tá falando a medição realizada, o valor considerado e o limite regulamentado. Só que eu não acabei de falar para vocês há um tempinho atrás que o limite regulamentado é de 0,04. Então, olha só o que aconteceu com o caso de um cliente diante dessa situação. Por não ter sido preenchido o limite regulamentado no auto de infração,
o recurso foi deferido e é com base exatamente na resolução 432, artigo 8º, inciso 3º, que eu acabei de fazer a leitura para vocês. Viu só como é importante conhecer a legislação e estruturar muito bem a sua defesa? E esses foram apenas 2 argumentos que você pode utilizar aí na sua multa de bafômetro. Evidentemente que analisando o caso concreto, é bem provável que você consiga identificar outras irregularidades, tanto no auto de infração como no processo administrativo, no que se refere às notificações, prazos e tudo mais. E se você é advogado ou bacharel em direito e deseja conhecer um pouquinho mais sobre a atuação no direito de trânsito, no primeiro link você entra para a lista de espera do meu curso, A Formação Direito de Trânsito, o primeiro curso do Brasil com certificado reconhecido pelo MEC. E se você foi multado pelo teste do bafômetro e não sabe o que fazer, no segundo link aqui na descrição do vídeo você consegue entrar em contato comigo. Eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado, até o próximo vídeo e tchau, tchau!